Voltando ao nosso programa de hoje, segunda-feira, hoje conversando com o deputado estadual do PL, Kleber Rodrigues. Você participa, temos aí nosso Twitter, Facebook, Instagram e também WhatsApp para você mandar sua pergunta sobre o assunto que a gente está conversando na entrevista de hoje, Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que vai ser analisado amanhã pela Frente Parlamentar lá na Assembleia Legislativa. Vai analisar a matéria e também pode falar sobre eleições, não teria outro assunto aqui. Pode mandar suas impressões, suas dúvidas, participar do programa com a gente. Carol, agora tem informação aqui da política de Mossoró. O juiz titular da 34ª Zona Eleitoral, Wagner Kelly Figueiredo de Medeiros, concedeu liminar para suspender os efeitos da dissolução da comissão provisória do partido Podemos aqui em Mossoró. O presidente do partido no estado, o senador Stephenson Valentim, havia decidido pela dissolução do diretório e também pela retirada da candidatura de Bianca Negreiros à prefeitura de Mossoró. Após a análise de provas documentais, o juiz da 34ª Zona Eleitoral entendeu que a dissolução da comissão executiva provisória não parece ter seguido o procedimento que consta do próprio estatuto do partido, é o que diz o juiz. Outra ação foi ajuizada com o objetivo de que os candidatos a vereadores do partido em Mossoró eles tenham acesso ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Até o momento, os nomes lançados para disputar a Câmara Municipal continuam sendo candidatos. São 13 desses candidatos do Podemos aqui em Mossoró que estão buscando aí essa candidatura. O senador Stephenson Valentim excluiu o partido aqui em Mossoró, mesmo depois da realização da convenção, do registro de ata junto à Justiça Eleitoral. A gente fica até sem saber, sem entender o que se passa na cabeça aí do senador. Pois é, Núvio. Vamos tentar ver se algum dia a gente consegue marcar uma entrevista com ele, para ele explicar, afinal, o que foi que aconteceu em relação às candidaturas de Mossoró, né? Porque primeiro a candidatura à prefeita e depois agora essa questão com os candidatos da proporcional. Não dá para entender realmente. Mas vamos voltar ao nosso assunto do programa de hoje, na entrevista. Mas antes da entrevista, lembrei aqui, para a gente não deixar passar, um parêntese das candidaturas a vereador de Mossoró impugnadas. Foram impugnadas candidaturas de Isabel Montenegro, Manuel Bezerra, Cláudio Honor dos Santos e Daniel Gomes. Todos os processos, as ações de impugnação relacionadas àquela condenação referente a Sal Grosso. Lembrando a você que a ação de impugnação é um processo, não é o julgamento. Eles continuam candidatos, continuam fazendo as suas campanhas, mas aguardando o julgamento aí dessa ação de impugnação na Justiça Eleitoral. A candidata Isabel Montenegro e o candidato Manuel Bezerra enviaram nota já explicando que realmente que tem certeza que eles têm condições de permanecerem, que essa situação não atrapalha a candidatura deles e que, portanto, eles confiam na Justiça. Em linhas gerais, as notas realmente diziam isso. Pois é, a impugnação é a contestação, é a Justiça, isso. Ali o Ministério Público Eleitoral, na verdade, questionando aquela candidatura. Abre-se ali o momento de defesa dos candidatos e o juiz eleitoral é quem vai decidir pela sequência, o deferimento ou indeferimento aí desses registros. E agora sim, vamos voltar com o deputado estadual Kleber Rodrigues, do PL, que está conectado com a gente conversando sobre essa Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte, que deve regulamentar um estatuto criado nacionalmente em 2006. Qual a justificativa, deputado, do governo para essa regulamentação agora, em 2020? Só dar um destaque, por coincidência, hoje estamos comemorando o Dia Nacional da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. O Estado, infelizmente, durante um tempo, ficou aquém em relação a essas leis. Então, necessitaria que tivesse essa adequação até para ter equiparação junto à lei federal. Então, algumas regras elas precisariam ser acrescentadas, outras melhoradas. Só para ter uma ideia, o governo mandou essa proposta
e só de emendas, são mais de 50 emendas, porque sentamos com o SEBRAE, FEComércio, com a Federação da Indústria, FIERN, e foram enviados só através dessas entidades mais de 29 emendas, e foram colocadas diversas outras dos deputados, junto com alguns empresários que também sugeriram. Então, essa lei, como eu falei há pouco, ela vem de uma lei bem robusta, uma lei de verdade, para dar diferencial para que esse pequeno e médio empresário ele passe a se tornar competitivo, que essa sim é a necessidade. O que representa a importância do empreendedor, do segmento empresarial no estado do Rio Grande do Norte, no momento em que passamos aí de recuperação econômica, tendo em vista tudo que envolve a pandemia do novo coronavírus? Como é que o senhor tem observado o segmento empresarial, os empreendedores em busca desse retorno, né, que a gente viu, né, a gente sentiu aí realmente muita coisa que eles passaram, principalmente no período mais alto da pandemia aqui no estado? Só para dar uma ideia, 716 mil empresas encerraram as suas atividades até junho desse ano. Então, se percebe aí que é um número gigante de empresas. Todas essas empresas, mais de 98%, são micro e pequena empresa. Então, esses empresários hoje, que são os pequenos e médios, hoje, como eu falei há pouco, é quem representa o maior número de emprego gerado, não só no nosso estado, mas no nosso país. Mas, infelizmente, essa classe ela ficou um pouco desamparada. Então, essa lei ela vem justamente para dar essa valorização à classe que mais emprega. Não aqui estou deixando de lado as indústrias, as empresas de grande porte, mas o micro e pequeno empreendedor, os MEIs, eles precisam sim ter a sua valorização, precisam sim trabalhar com a simplificação. É inadmissível que o empreendimento hoje ele precisa abrir, que ele tem que esperar tantos dias para poder ter sua atividade aberta. Alguns ele chega até a suspender a sua atividade, porque quem tem seu capital ele precisa investir de imediato. Então, com essa lei, que é a questão da simplificação e desburocratização, ele dá entrada em apenas um órgão e já passa a ter todas as suas liberações para poder funcionar. Então, essa lei ela vai trazer agilidade, celeridade, segurança na sua atividade e vai fazer com que esses incentivos ele passe a ser mais competitivo, que o grande foco dessa lei, para mim, é a geração de emprego. Se o empresário está mais competitivo, se o empresário está mais agressivo, se ele passa a ter um poder na sua venda, ele passa, consequentemente, a vender mais. Se ele vende mais, ele precisa, com certeza, gerar mais mão de obra ao seu estabelecimento. O projeto deve enfrentar oposição lá na Assembleia Legislativa ou existiram já apresentações de emendas, de sugestões que pudessem incrementar a proposta? O prazo para incrementar a questão da emendas ele foi encerrado há 15 dias atrás. Deveríamos ter feito essa reunião a semana passada, infelizmente não deu certo, estaremos realizando ela na terça-feira. Essa lei ela foi muito discutida, teve 2 audiências públicas com as entidades, representando os governos, os deputados, justamente para que fosse discutida essa questão da emenda, para quando ela fosse para as comissões, que vai ser essa comissão conjunta, CCJ, Finanças e Desenvolvimento, ela já ir de uma forma muito arrumada. Mas existe o sentimento da casa, sim, de dar celeridade, de aprovar a lei. A casa é bem consciente que o Estado ele precisa ter uma lei diferenciada, uma lei robusta para o micro e pequeno empreendedor e, ao mesmo tempo, a gente está passando uma pandemia, como foi falado aqui há pouco tempo, com diversos pais de famílias desempregados em casa e com empresas fechando. Então, a casa está empenhada, dedicada, através dos seus relatores, através dos outros 21 deputados estaduais, para aprovar, se Deus quiser, essa lei ainda esse mês. Qual a avaliação do senhor das ações do governo do estado nesta área, né? Industrial, empresarial, aqui no estado do Rio Grande do Norte, falando não só deste período, mas da administração como um todo? Eu participei já de 2 eventos, o último agora é o RN Cresce Mais, com diversas entidades lá, o setor produtivo, e existe sim do setor uma satisfação, que eles alegam é que no passado havia o diálogo, mas não tinha nada de concreto, e agora teve a questão do PROAD, hoje o novo PROED, tem a questão dos decretos que é feito para algumas atividades, e agora a questão da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Então, vejo nas palavras dos empreendedores, dos empresários da classe produtiva, uma satisfação sim, porque as demandas que foram cobradas à Fátima, elas estão sendo atendidas, principalmente voltada à questão do SEBRAE, também FEComércio e FIER. Em relação a tributos, o que é que a lei geral
diz para os micro e pequenos empresários? A questão do tributo se trata mais da questão de isenção, de taxa, de multa, porque no caso do microempreendedor ele tem a questão do MEI, né? E as micro e pequenas empresas têm a questão do Simples. Então não trata tanto a questão voltada porque existe uma legislação federal, mas existem alguns requisitos, que é a questão de taxas, de emoluentes, de quando também tiver autuação, a questão da isenção de juros e multa, toda atividade ela de baixo risco, ela passa automaticamente a ter toda a sua simplificação, ter toda a sua autonomia para poder funcionar de maneira rápida e de maneira muito célere para poder desenvolver a sua atividade. Então, os benefícios voltados à questão da tributação seriam esses. Ainda com relação aos tributos, o que é que se pode falar, né, no momento que, inclusive, a Comissão de Constituição e Justiça analisa, né, um programa de recuperação de créditos tributários aqui no Estado? Isso, por sinal, fui até o relator do Refis. Essa matéria ela passou na última quinta-feira. Ela traz um benefício de até 95% de juros de multa. Isso, para o empresário que precisa regularizar sua atividade, isso é algo interessante, importante, porque ele passa, a partir desse momento, a ter esse desconto aí de 95% voltado à questão de juros e multa, e o Estado também passa a ter uma arrecadação um pouco melhorada, porque no momento dessa dificuldade, o empresário ele já tem dificuldade para poder pagar as suas compras, os seus boletos. Como é que ele vai ter essa facilidade para poder pagar os seus tributos? Então, alguns, por algum motivo, pode ser que não tenha pago a questão da sua tributação, mas agora, com esse benefício do Refis, ele passa a ter essa abertura aí para poder liquidar o seu débito e tocar a sua atividade, porque tem alguns setores, como empréstimo de banco, como licitações, que ele precisa ter toda a questão da sua documentação em dia para poder participar ou adquirir valores. Deputado, como é que funciona dentro dessas modificações? Significa dizer menos Estado e mais produção, mais trabalho aí para esses micro e pequenos empreendedores? Exatamente, o objetivo é esse, é dar mais celeridade, é dar a esse micro e pequeno empresário essa abertura para ele ter autonomia sobre a sua atividade, ele passar a ter essa questão da simplificação, desburocratização, ele passar a ter essa parte que é um valor que será revertido, um valor muito significativo, são quase aí 2 bilhões que passam a ser totalmente voltados à questão do micro e pequeno empreendedor. Então, esse empreendedor ele passa a ter uma receita a partir da aprovação dessa lei, já uma receita que esse empreendedor não tinha. Esse valor que eu estou falando de 1,2 bilhões, eles foram ganhos por pessoas de fora, empresas de fora que tiveram essa venda aqui para o Estado. Então, o Estado perdeu porque não reverteu essa venda a um empresário aqui local, um empresário que poderia estar vendendo mais, poderia estar gerando mais mão de obra. E segundo, o Estado também perdeu, porque o Estado, quando ele investe aqui nas empresas dentro do Estado, automaticamente esse micro e pequeno empreendedor, ele comprou a sua mercadoria, ele vai vender sua mercadoria e vai ter que comprar novamente. Então, é a nova tributação que é feita aqui dentro do Estado. Quando essa compra é feita fora, o Estado ele passa a tributar apenas uma vez. Então, o Estado, de forma inteligente, ele passa a ganhar mais com isso. Então, o Estado tem que, sim, pensar em estímulos às atividades empresariais, porque o Estado ele não pode sobreviver ou pensar apenas em fundo de participação. Os empresários hoje eles são um meio, um modo de gerar mão de obra e gerar riqueza para o Estado. E acredito que com leis voltadas como essa do micro e pequeno empreendedor, a lei geral, acredito sim que o Estado ele passa a se tornar mais competitivo. Vamos então fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e conversa mais um pouco com o deputado estadual do PL, Kleber Rodrigues.